Famosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Snyder Cut, porque finalmente o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder está entre nós. O filme estreou nessa quinta-feira, dia 18, e esse vídeo eu vou falar com spoilers do filme, então falar de todos os detalhes, inclusive de detalhes que eu deixei um pouco de lado na minha análise sem spoilers, que saiu essa semana mais cedo aqui no canal. Inclusive, se você ainda não assistiu, aconselho que você assista ao outro vídeo, o link tá aqui na descrição, e também já aproveito para pedir para vocês deixarem quais dúvidas vocês ficaram, o que vocês querem saber mais, porque de repente isso acaba gerando outros conteúdos aqui para o canal e a gente tira todas as dúvidas e discute bastante sobre esse filme. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês. Mas vamos falar aí de Snyder Cut, porque a gente tem finalmente um filme para comparar, né? Quando acontece, o que é melhor? Vingadores ou Snyder Cut? São filmes completamente diferentes, são heróis completamente diferentes, mas aqui a gente tem o mesmo filme com os mesmos heróis e a gente pode comparar e muito, principalmente porque a estrutura é completamente diferente. A gente tem um filme de 6 partes com o epílogo ainda, que dá um futuro, uma margem para o futuro, já vamos falar aí, mas principalmente de como essa história é contada. A Gracie Randolph, ela falou no vídeo dela que esse filme ele deveria ser estudado nas escolas de cinema, porque são filmes incrivelmente diferentes, e é exatamente isso. Eu tinha falado isso na minha análise sem spoilers, mas por que tem que ser estudado? E eu complemento, né, isso que ela falou, porque a partir disso a gente tem várias divergências, tanto de corte quanto do roteiro, lógico, e principalmente a visão do Zack Snyder para essa história. Muita coisa do filme de 2017 tem sim o dedo do Zack Snyder, mas também tem aí o outro fator, que é a edição, como que foi montada, e nesse vídeo eu vou inclusive citar algumas delas, mas principalmente sobre os preenchimentos que a história teve, porque em alguns momentos do filme de 2017 pareciam que algumas cenas elas eram aleatórias ou não tinha simplesmente uma continuidade ali e que acabaram tornando elas cenas mais fracas, como por exemplo o momento da terceira caixa materna, né? No filme de 2017 essa caixa materna ela fica simplesmente esquecida ali e o Lobo da Steppe pega essa última caixa que faltava e aí, essa caixa era super importante, era a última que faltava, não é algo pra você deixar simplesmente ali esquecido, que nem um lacinho de cabelo que você não lembra onde colocou. E aqui no Zack Snyder a gente tem um contexto enorme, inclusive que é muito importante para o arco do Cyborg. Mas vamos por partes, né? A gente tem mais explicações aí. Mesmo a história do Darkseid, que a Mulher Maravilha conta, de tudo que aconteceu, a gente tem mais cenas extras, tanto que a gente tem um destaque maior aí no Zeus. E essa cena ela é extremamente importante, porque quando a gente vai para o momento final ali do filme, a gente entende o porquê eles conseguem batalhar contra o Lobo da Steppe. Mesmo ele tendo as 3 caixas, ainda assim a gente tem menos pessoas em batalha. Então isso demonstra inclusive muito a força da Liga da Justiça. E além disso também mostra a urgência, a grandiosidade desse problema que eles têm. E não só, o filme ele traz cenas mais grandiosas. A gente tem cenas que são extremamente emocionantes. A própria cena ali das Amazonas, apesar dela ser bem similar ao que a gente já tinha visto em 2017, na realidade ela tem cenas complementares ou cenas mais longas. E uma coisa que eu gostei muito é que todo o arco da caixa ali, quando elas falam que a caixa foi acordada depois de vários anos, essa cena ela tem mais detalhes, essa cena tem uma importância maior, principalmente para um objeto que estava adormecido há muito tempo. Então é bastante interessante como foi feita a construção, não mostra só as Amazonas olhando ali, achando tudo estranho o que está acontecendo. É incrível ver elas em batalha, elas deram uma canseira maior, mas também esse senso de urgência. A cena das Amazonas ali em Temícera é realmente épica. Inclusive eu adoraria ver um contexto das Amazonas, de coisas que aconteceram na ilha, de tempos atrás, um filme totalmente away de todo o universo da DC, mas que focasse nelas. Eu acho que tem personagens incríveis a serem exploradas, inclusive por parte da mitologia
psicologia delas. Eu gosto muito do link que eles fazem ali, né, com a Diana, dela conhecendo a história. Inclusive tá aí um ponto muito importante, né, como que a Diana trouxe toda a informação do Darkseid ali pro Bruce, quando ela contou a história dele. Isso também foi um contexto muito mais trabalhado e muito bonito aqui no filme. Então é algo que eu ia gostar de ver mais além da Mulher Maravilha, porque a gente tem personagens incríveis ali que poderiam ser bem trabalhadas, mas o filme tem outras cenas incríveis também, como por exemplo o momento que o Flash retorna aí no tempo e assim eles conseguem fazer a separação das caixas. Todos têm uma importância tremenda aqui, e também o momento da transformação, do retorno do Superman. É uma cena extremamente emocionante e linda de se ver, inclusive quando a gente tem aquele momento que ele vê a Terra, né, de fora, é muito bonita. E foi uma cena assim de fundo verde, de efeito especial, que eu gostei, perto de algumas que eu já tinha falado aqui no meu vídeo sem spoilers que eu não tinha curtido tanto, como a cena de Themyscira. Em alguns momentos eu percebo que quando tem uma agilidade na cena, acaba rolando uma distorção. Em Themyscira acontece isso na cena dos cavalos, quando o Lobo da Steppe joga os cavalos longe. E também eu tinha falado sobre a cena da Diana, né, quando ela tá salvando as pessoas ali, do cara que queria explodir tudo. Aqui a gente vê quase que inteira a cena da Diana defendendo as balas até chegar ali no final. Me causou uma estranheza pelo deslocamento, talvez da camada aí, para tornar ela mais ágil. São pequenos incômodos, não acho que é algo que estrague o filme ou que faça com que o filme tenha uma técnica pior, mas são coisas que acabam tirando que são detalhes. Mas uma coisa que eu realmente não gosto, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco chateadas que eu falei no meu vídeo sem spoilers, é da computação gráfica utilizada em alguns personagens, como o Darkseid e o Lobo da Steppe, principalmente ali na armadura, que me passa uma sensação de jogo, né, em que a gente tem um distanciamento maior da realidade quando a gente compara ali com os heróis. Alguns de vocês falaram sobre o orçamento, realmente ele foi um orçamento baixo, mas por exemplo, foi um orçamento até mesmo maior que o filme do Coringa, e não é sobre o orçamento, para onde foi distribuído, ainda mais com as cenas extras que foram gravadas, é mais realmente uma questão estética do Snyder, que incomoda em outros filmes, como também incomodou em Mulher Maravilha, no primeiro, tipo, efeitos de raio, até mesmo naquele momento do raio do olho, sabe? Que acaba sendo um glow um pouco maior. Então é uma decisão estética mesmo, e também, de novo, não é algo que atrapalha, é algo que eu não curto particularmente dele. E não é só sobre o Snyder Cut. E já que a gente tá nessa parte um pouco mais técnica do vídeo, uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive no meu vídeo sem spoilers, é sobre a coloração do filme. Gente, como a coloração faz uma grande diferença. Aqui a gente tem um filme que inclusive tem um tom mais sombrio, muito por toda essa questão do luto, mas também de como os personagens são trabalhados. Apesar da gente ter momentos aí de alívio cômico no filme, a gente tem momentos sérios, inclusive com o próprio Flash, que é um personagem para ser mais engraçadão, ser o alívio cômico, já vamos falar dele aqui, mas ele tem um tom mais sombrio aí no filme, e com isso a coloração também vem com essa sombra, tem esse tom mais sombrio também, não é tão coloridão, tão saturado quanto o filme de 2017. Eu gosto particularmente mais como é feito aqui, inclusive na cena dos sonhos, eu gosto da estética meio apocalíptica que ele utilizou ali no final. E falando em sombrio, eu gosto muito do Lobo da Steppe, como ele é trabalhado aqui. Ele tem a maior dificuldade, né, para capturar as caixas maternas, e eu gosto muito como ele vai tendo uma crescente de poder, e eu acho que ele se caminha com toda a história do filme, principalmente da urgência do problema e seus poderes, e também a canseira que ele acaba dando nos heróis ali, né? A gente vê dois pontos muito claros ali dele no início, mesmo tendo um exército lá, ele ainda assim não consegue com tanta facilidade a caixa, mas no final ele tá lutando com a Liga da Justiça inteira ali, praticamente sozinho. Então ele vem junto com a crescente do filme. Eu gosto muito de como ele foi trabalhado, e ele acaba pegando também o background ali do Darkseid, da história dele, e também como ele
serve, né, ao Darkseid. Tem uma cena, inclusive, que é muito interessante da armadura dele, que ele acaba tirando a armadura, né? Ele fica despido pro Darkseid. Eu gostei muito dessa cena, porque a gente entende a magnitude do que é aquele ser, sem precisar explicar muito, mesmo que a gente tenha o contexto ali da história. E é verdade, né? Eu tava falando dos efeitos, falando da armadura, eu gostei da armadura do Darkseid, apesar de destoar em alguns momentos, principalmente quando ela vai ficando num tom mais arroxado, mas eu gosto muito da movimentação, que é uma movimentação bastante similar ao que é trabalhada nas caixas maternas. A gente vê que ele tem uns espinhos, ele fica realmente com espinhos, então a própria armadura dele também é muito utilizada com a crescente do poder dele. E já que eu falei do Lobo da Steppe e do Darkseid, eu não podia deixar de falar de quem? Da Liga, nossos queridos heróis, que estão grandiosos aqui no filme. Que nem eu falei, realmente o Zack Snyder soube trabalhar muito bem todos eles individualmente e em conjunto. Eu gostei muito como cada um deles teve uma importância enorme aí. Eu tenho algumas ressalvas com a Mulher Maravilha, eu acho que ela podia ser mais grandiosa, apesar que em questão de poderes ela estava bem poderosa realmente. Eu acho bastante curiosa a implicância do Lobo com as Amazonas no geral, em todos os momentos que tinha um embate ali, em que ele aparecia, ele sempre preferenciava lutar contra a Amazona, nossa Mulher Maravilha. Inclusive, falando disso, o momento que me incomodava era justamente quando o Lobo fala que a Amazônia é minha, e aí ela fala, eu não pertenço a ninguém, e aí eu fico meio tipo, é uma frase feita, de efeito, principalmente se pegar um contexto, né, feminino aí, e não é muito bem sobre isso. Eu acho que a Mulher Maravilha, ela tem uma importância muito grande, principalmente com o contexto da história, mas às vezes eu sinto que ela fica mesmo pra ter algumas frases de efeito assim, tipo aquele momento que ela fala do Kal-El, lembra quem é você. Eu não curto muito essa cena particularmente, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Snyder, ele trabalha com muito respeito à personagem da Mulher Maravilha, mas como eu falei, ela acaba não tendo tanto destaque na história dela, assim como o próprio Aquaman, não é algo exclusivo dela, porque a gente tem um destaque maior aí do Flash e do Cyborg, que conta mais da história deles, mas aí, relembrando, eles têm já os filmes solo dele, a gente já tá mais familiarizado com esses personagens. Já que eu falei do Aquaman, vou puxar o gancho pra ele. Ele é um personagem que eu gostei de como foi trabalhado aqui. As cenas de água dele, né, não tem tantos efeitos quanto foi trabalhado ali em 2017, e ele também traz esse tom mais sombrio. Eu gosto do Momoa sendo mais piadista, mas a gente tem momentos mais contidos dele, a gente tem um Aquaman mais sério, mais sombrio, muito pelo que passou, e eu gosto, inclusive, como eles trabalharam o arco dele. Ele começa com os problemas dele e ele termina ainda não superando, então não é uma história muito com um final feliz. Ele aceita, né, pro que ele foi proposto, ele vai, ele ajuda, mas ali no final ele não consegue se entregar ao que ele é. E eu gosto dessa versão do Aquaman. E agora sobre o Flash, talvez isso seja uma opinião impopular pelo que eu vi nos comentários do vídeo anterior, mas eu particularmente gosto muito do Ezra Miller como o Flash. Eu gosto dele fazendo as piadas. Eu acho que aqui fica até mais contido, mas ele continua como alívio cômico. Mas eu não gosto da cena da apresentação dos poderes dele, pra gente ver que ele é o Flash ali no filme, porque vem ali no momento que ele tava flertando com a menina, e eu achei, tipo, muito sem tato, assim, tipo, imagina você, se coloque na situação, na cena, você está morrendo e o cara está vendo como você é linda. Que rosto perfeito. Isso me incomodou demais, foi uma cena que eu realmente, assim, não gostei. Acho que eles podiam só mostrar ele ali nos poderes, talvez tenha sido como uma forma de piadinha, até porque tem um momento que ele pega ali a salsicha pra dar pros doguinhos depois e tal. Acho que teria ficado melhor ficar a comédia só ali na salsicha do que todo esse momento aí com a garota. Acho que podia ter sido uma cena mais séria dele ali, então faltou um pouquinho de tato, mas eu gosto muito de como o arco dele é trabalhado, com o pai dele, também o orgulho do pai dele. Isso já tinha rolado em 2017, mas aqui eu sinto que como os arcos foram tão bem trabalhados e eles tiveram momentos em que eles tiveram uma troca de informações e a gente viu com mais detalhe a origem deles e também as dificuldades que eles passavam, eu senti que fez muito mais sentido quando a gente vê o resultado final. E o Cyborg, assim, sem comparação. A gente tem um arco enorme do Cyborg aqui, a gente tem toda a origem dele, porque
porque a gente acompanha a história do antes. A gente consegue entender melhor o personagem. Quando a gente é levada pro passado dele, a gente entende que ele tem já um dom, mas ele é o dom ali de uma pessoa que vai muito bem no esporte e tudo mais, e ele era muito popular, ele tinha um futuro pela frente, mas o acidente ocasionou com que ele ou morresse ou ficasse na situação em que o pai salvou ele e ele acabou se tornando um ciborgue. Então é muito interessante quando a gente tem esse arco dele, porque a gente entende como ele rejeita o que ele é. Ele não consegue entender aquilo como um dom, porque ele tinha um dom, aquilo no passado dele era o dom dele, e não ele ter aí esses poderes pra ele tá tipo lascado, é uma vida presa àquilo. E muito desse sentimento também existe um sentimento de culpa com o pai dele, não só por ele não ter sido tão presente no passado, mas de certa forma pelo que ele tornou ele depois do acidente. E mesmo que o pai tente, tem até o momento da fita que ele não quer ouvir, que é um lado mais humano do pai, porque ele não consegue enxergar, ele só consegue enxergar o cientista e o que ele fez com ele. Então isso é extremamente importante, porque quando a gente vai para o momento da terceira caixa, a gente vê o pai dele se sacrificando e como isso pesa nele. Então é muito duro toda essa relação aí da morte do pai dele, do sacrifício que ele fez, principalmente quando a gente vai para o momento ali que ele precisa confrontar que ele tá sozinho e que ele não é importante, e não só como ele é extremamente importante e como que ele conseguiu, né, fazer todo aquele momento das caixas do final, mesmo que com a ajuda do Superman, ele tem uma extrema importância aí nesse momento, assim como o Flash, quando a gente tem a cena que ele volta um pouquinho no tempo. A gente vê nessa batalha final como todos eles tiveram grande importância, como eles foram fundamental para que nada disso acontecesse, e por isso que eu falo, a gente vê a magnitude do problema, a urgência que é esse problema. A gente tem seres extremamente poderosos e por isso eu falo, ele soube trabalhar bem individualmente e em conjunto, porque essa cena fala muito sobre o conjunto deles trabalhando, que a gente vai vendo ao longo do filme, mas a gente saber a história deles e os detalhes das histórias deles é extremamente importante pra gente ter essa grandiosidade, que é isso que tá acontecendo no final. Inclusive, um adendo sobre essa terceira caixa, eu gostei muito que o filme trouxe um contexto de que eles simplesmente não deixaram a caixa ali, sabe? Foi algo que eles foram atrás, eles não perderam que nem uma xuxinha de cabelo, que nem eu falei no início do vídeo, e é uma cena, inclusive, que mexe, né, com a relação do Aquaman, sobre perder pessoas, sobre ter mais perdas, sobre a necessidade de tudo aquilo. E o Batman, eu acho que ele é o que tem a forma mais similar aí do que foi trabalhado em 2017, porque ele acaba sendo o elo de tudo, né? Mas em um filme grandioso, o Batman ele tá em desvantagem, apesar de muitos dos aparatos que eles utilizam acaba sendo por causa dele. Então aquela frase, quando ele responde ao Flash quais que são os poderes dele, e ele fala, eu sou rico, faz mais sentido ainda e se justifica ao longo do filme. Todo o transporte, tudo que eles precisam vem aí com o Batman. Então, mesmo que o Batman não seja esse ser super poderoso e que os poderes vêm a partir das coisas que ele constrói e por ele ser extremamente inteligente, a importância dele tá muito envolta sobre unir esse grupo, porque ele sabe que isso só é resolvido dessa forma. Mas os poderes dele podem ser estendidos aí de forma sensitiva, vamos falar dessa forma, porque o Batman ele tem toda essa relação do sonho, né? O Cyborg tem um momento que ele vê o Superman nesse cenário apocalíptico que a gente é levado ali pro final, e ele acaba trazendo o contexto da Lois também, que é muito importante, porque ele fala, eu sonhei que a Lois era a chave, e aí a Mulher Maravilha até acha que é sobre um momento dela ter conseguido trazer o Superman pra realidade, dele lembrar de quem que ele era, e aí ele fala que não, que era sobre algum outro momento. E aí depois, quando a gente chega ali no epílogo, a gente vê ele de fato tendo um sonho, mas é um sonho como se fosse algo que seria uma premonição, algo que realmente vai acontecer no futuro, principalmente quando o próprio Cyborg conseguiu
conseguiu ver também esse mesmo cenário. E aí vamos para o Superman. O Superman, ele, assim, você vê que o Zack Snyder, ele é um apaixonado pelo Superman. Ele tem muito respeito, a cena de retorno dele é muito bonita, ele tem uma importância enorme, claro, e gostei muito de como foram trabalhadas as cenas dele na batalha final. Não ficou ele brincando tanto com a situação, ele tava muito mais sério, ele tava usando muito os poderes dele, tanto que nem teve aquela cena, por exemplo, dele apostando corrida com o Flash. Então é aquilo, né? Como eu falei, é um filme mais sombrio, então a gente também tem mais isso na personalidade dos heróis que existem naturalmente nos heróis, mas que são trabalhadas aí de fato no filme. E a gente vê muito desse respeito que ele tem pelo Superman pela forma de luto que ele demonstra ali também, né? Todo o arco da Lois é relacionado ao luto do Superman e como seguir em frente após, e não só, ela também ganha uma importância maior aí, principalmente com toda essa questão da chave, deixa um prelúdio pro futuro aí, se eles quiserem trabalhar. Agora, falando sobre esse momento final, a gente tem o Joker, né? Ele ficou reservado para esse sonho do Batman, e eu gosto muito como eles trabalharam a relação de ligação do Batman e do Joker, que apesar deles serem rivais, um depende do outro. O Joker, inclusive, deixa isso muito claro. Eu gosto muito dessa relação porque é algo que a gente vê muito nos quadrinhos, eu via muito nos desenhos, assim como o trejeito dele me remeteu bastante ao Coringa dos desenhos. Gostei muito da relação da carta, né, que ele tira, por isso que eu falo, né, me remeteu bastante aos desenhos, de como era feito de forma visual, mas eu sinto que não combinou com Jared Leto. Eu acho super válido você pegar referências de como o personagem foi trabalhado e colocar um pouquinho o seu jeito. A gente tem um Joker mais sombrio, de novo, vindo aí com toda a linguagem do filme, de ser um filme mais sombrio, o Joker colorido completamente rejeitado aí, mas eu ainda sinto que ele não acertou 100% no Joker, não consegui sentir que combinou muito esse trejeito que ele criou ali, apesar de achar o Jared Leto um bom ator. Enfim, uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre o Zack Snyder é que ele honrou tantos heróis em contar suas histórias como conjunto, como fã de todo esse universo construído e também da mitologia. Eu acho que tudo é muito bem trabalhado aqui e ele é um filme que de fato foi feito para os fãs. Então a gente tem muitos aspectos que são easter eggs ou até mesmo personagens que eu enxergo que o fã ele vai entender a importância maior dele. Por exemplo, no momento que a gente vê a Marta se revelando Caçador de Marte, para quem sabe quem é o Caçador de Marte, essa cena ela é muito grandiosa, até porque o filme ele não fica explicando muito do personagem, ele retorna ali no epílogo, então eu senti que em alguns aspectos talvez poderia ter dado uma explicaçãozinha maior e o filme ficar com 4 horas e meia, né, brincadeira. E também quando ele aparece ali pro Batman, entender qual que é o peso dele, né, pro futuro disso tudo que pode ser trabalhado. E tem outra questão também, eu senti que assim, lógico, a gente sabe que o Snyder Cut demorou muito para ser lançado, tiveram várias polêmicas aí ao longo da história até a decisão de fazer o Snyder Cut, e eu sinto que justamente por esse tempo eles foram soltando algumas informações para deixar o coração do fã aquecido, para não cair a peteca. Então a gente teve muitas imagens divulgadas, muitas entrevistas, e aí eu senti que tiveram algumas coisas que talvez teriam surpreendido muito mais se fossem vistas diretamente no filme. As 4 horas elas são bem justificáveis, eu acho que todo esse contexto das histórias e também da origem do Cyborg fazem muito sentido. Eu só sinto que depois do final da terceira parte eu fiquei um pouquinho mais cansada, então foi um momento que eu pausei e não foi algo que me fez sentir a história, não foi algo que teve uma barriguinha ali. Eu senti que o filme fluiu super legal e eu já assisti outros filmes longos com mais de 3 horas aí, viu? Snyder Cut é um filme épico, eu acho que ele soube trabalhar muito bem tudo, ele consegue trabalhar a crescente e a urgência de tudo, consegue trabalhar individualmente e em conjunto os seus personagens e traz momentos emocionantes. Eu tive, acredito que 3 momentos muito emocionantes, mas o final pra mim, assim, eu falei, cara, era isso
que o fã da DC queria. Então eu acho que realmente valeu a pena toda essa espera. E será que teremos continuação? Mas é isso, gente. Snyder Cut tá entregue. Deixa aí nos comentários quais que foram as suas impressões, o que vocês acharam. O spoiler tá liberado e também não esqueça de deixar as suas dúvidas, se tem algumas questões que vocês queriam discutir um pouco mais, para de repente trazer outros vídeos aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!